Senhor, o nosso coração está aberto para receber a Tua palavra. Nós somos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a habitação do Teu Espírito. Nos rendemos na Tua presença pedindo, Pai. Ministra, Pai, aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos, nós necessitamos e nós somos dependentes de Ti. Vem, Pai, nos direcionando, nos conduzindo, nos guardando, nos guiando, Pai, para o louvor da Tua glória, hoje e para todos sempre. Amém. E glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo de número 16. Romanos capítulo de número 16. Nós vamos ler o último capítulo. Capítulo muito abençoado, precioso. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Exaltado é o Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 16. Esse texto tão precioso. E podendo ver a importância de nos render na presença do Senhor. Celebramos ao nome do Senhor pelo cuidado de Deus. Paulo escreve essa carta mais ou menos no ano de 56 depois de Cristo. Paulo escreve aos Romanos, toda essa carta do capítulo 1 até o 16, na verdade é uma carta só. E Paulo tem uma coisa linda, porque ele está instruindo o povo sem ter ido ainda a Roma. É posteriormente que ele vai visitá-los, ou estar lá sendo condenado. A igreja em Roma, ela foi uma igreja que havia sido fundada por outros cristãos, desconhecidos por nós. E nós vemos essa realidade em Atos capítulo 2, versículo 10, quando eles recebem aquela resposta dizendo, os romanos que aqui residem, essa realidade de entender que eles recebem a palavra do Senhor ali em Atos e depois retornam e vão anunciar e proclamar as verdades do reino. E essa carta é uma carta muito bela, muito abençoadora, porque Paulo, ele vai dar detalhes de uma vida, de uma caminhada, recomendações a pessoas específicas. E é uma carta também recheada de pessoas que vão viver essa realidade de uma igreja no seu lar. Nós vamos ver essa realidade de pessoas que se colocam, ou que abrem a sua casa, o seu lar, o espaço do seu lar, para que o nome do Senhor seja proclamado, para que vidas pudessem ser fortalecidas na presença e na palavra de Deus, para viver essa declaração que nós estamos vivendo desde ontem, chamando Ame. Essa conferência que nos fala ou nos leva a uma direção de cumprir o chamado de Deus, de proclamar o reino. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o nosso próximo. E esse amor para com o nosso próximo é reconhecer que nesse momento existe inúmeras pessoas lá fora que estão vazias em seu interior, pensando que a felicidade está em muitas coisas, pensando que a felicidade está na bebida, a felicidade está às vezes numa pular o carnaval, a felicidade está em tantas coisas, mas na semana após o carnaval o vazio permanecerá, porque o vazio existente dentro do homem só é preenchido por uma pessoa, e ela é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a proclamação de boas novas é sermos anunciadores,
proclamadores das boas novas de Cristo. Ontem tivemos essa alegria de podermos meditar juntos sobre Atos capítulo 2, que vai falando sobre a igreja de Jesus, e a Bíblia diz que eles estavam juntos na palavra, juntos em oração, juntos na comunhão, a alegria no meio deles, a essa disposição de um zelar do outro, e essa igreja que faz a diferença na vida da sua comunidade, ou que se coloca à disposição para viver essa realidade de amor, de unidade. A Bíblia diz que eles vão se multiplicando para a glória e louvor do nome do Senhor. E aí nós percebemos o cuidado de Deus. Nós vemos na manifestação de Jesus a sua caminhada de poder adentrar alguns lares e a mão poderosa do Senhor se manifesta naquele lugar, o poder de Deus se manifesta ali, e ele tendo esse prazer de pregar, de anunciar, de ensinar as pessoas ali também dentro dos lares, também nos templos, mas esse relacionamento de unidade com Deus. Será que nós temos buscado cada vez mais vivenciar essa realidade de unidade com Deus e ou vivenciar a realidade de amar intensamente ao Senhor, amando pessoas? Fala de servir ao Senhor Jesus. Servir a Cristo, servir, estar a serviço do Rei Jesus. A disposição de servir, ou ser guiado, direcionado, vivenciar o que Ele nos manda, tanto em Mateus capítulo 28, ir por todo o mundo, pregai o Evangelho, essa palavra ide, a palavra de Marcos 16 falando sobre vão, a palavra de Atos capítulo 1 vai falar sobre ser-de-eis minhas testemunhas, é toda uma palavra de movimentação. Não é só parado no lugar onde você está, mas ide, é indo, partilhando, caminhando. É o mesmo contexto de Deuteronômio capítulo 6, quando fala de anunciarmos as grandezas de Deus, a palavra de Deus à nossa família, assentado pelo caminho, deitando, levantando, junto à mesa, em todos os lugares. É a proclamação de uma vida na presença do Senhor. E viver para a glória de Deus todos os dias, fala dessa disposição de entender que nós somos propriedade exclusiva de Cristo. A partir do momento que nos entregamos ao Senhor e desfrutamos ou reconhecemos o sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário, como Colossenses diz que a dívida que existia contra nós foi cravada onde? Na cruz. Se alguém pagou a dívida, então nós somos eternos devedores de quem pagou. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Olha que realidade, que lindo isso. Mas às vezes nós nos sentimos gratos, amados, mas nós não abrimos o coração, os lares e tudo o que podemos ter para anunciar. Nós perdemos as oportunidades que temos para proclamar a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus e o amor de Deus. E é lindo esse texto porque Paulo, depois de orientar tantos detalhes à igreja, falar dos seus planos, chamar essa igreja para ser imitadora de Cristo, essa realidade onde Paulo chama essa igreja para se posicionar em uma fé que glorifica o Senhor, essa igreja que precisa se posicionar em obediência a Deus. Ele chega ao final, no capítulo de número 16, e ele faz alguns agradecimentos. Pessoas, famílias, que servem de exemplo não só para o tempo de Paulo, mas que servem de exemplo para esse tempo, para esse momento. E a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 16, versículo 1 em diante: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila, versículo 3, saudai Priscila e Áquila,
meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai o meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por nós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Heredião. Saudai aos da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Perside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito do Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assiscrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu, e a sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Olha aqui, declaração de saudação. Paulo ainda vai trazer algumas admoestações no final, alinhamento, ajuste, ele dizendo assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor seja convosco. Mantenha a sua Bíblia aberta. Espírito Santo, conduza-nos na tua presença, Pai, pela tua infinita graça e misericórdia, porque em tudo nós somos necessitados de ti. Quando olhamos para esse texto e essa declaração, nós vemos casas abertas para acolher pessoas. Você vê o texto de Romanos capítulo 16, o próprio versículo 3 já diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também toda a igreja dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na sua casa, na casa deles. Saudai os meus queridos. Essa realidade de poder ver que lares estão abertos para acolher. Há uma disposição de Priscila e de Áquila para serem cooperadores em Cristo. E eles vão auxiliando ali o apóstolo Paulo, abrindo toda a estrutura que Deus deu a ele, para que a palavra do Senhor possa ser anunciada. A casa deles era um local de reunião, onde a igreja de Cristo ali congregava, onde eles poderiam ali ensinar, orientar, discipular, um lugar onde eles podiam abrir o coração com seus irmãos, um lugar onde eles podiam proclamar a palavra de Cristo. Há uma oportunidade, há uma disposição, tanto em Corinto como em Roma. A casa de Priscila e de Áquila era um santuário onde a igreja de Cristo se reunia.
Era um casal que, onde eles iam, eles já se colocavam à disposição para proclamar as grandezas de Deus. E sabiam que o seu lar podia ser um canal ou um espaço aonde o evangelho de Cristo pode ser anunciado. Esse casal que era hospitaleiro e também acolhedor, eles se dispunham, eles estavam à disposição, não só para criar um ambiente igreja, mas para ser a igreja viva de Jesus, reunidos na presença do Senhor, e saber que aquele ambiente, ou qualquer um dos ambientes que eles teriam, poderiam ser usados como instrumento para cuidado, zelo, instrução na palavra de Deus. Eles estão ali abrindo a sua vida, a sua casa, para que eles pudessem vivenciar essa realidade de igreja. Mas não é só a abertura de um lar. Áquila e Priscila estão vivendo uma realidade onde eles abrem o seu lar, mas eles arriscam ao mesmo tempo a sua vida. É esses homens que estão vivendo um tempo de perseguição, mas permanecem comprometidos com a palavra de Deus. Há uma perseguição aos cristãos, mas esses homens agora não se amedrontam, essa família não se amedrontam, eles se continuam entendendo que só existe uma possibilidade do homem, da mulher, do ser humano viver a totalidade do propósito para a sua vida. Esse propósito está no coração de Deus, a direção de Deus, a graça de Deus. Só existe uma oportunidade do homem viver uma realidade de transformação, e ela acontece somente por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eles se colocam à disposição para quê? Para servir o Rei Jesus, à disposição de servir ao Senhor, mesmo diante de uma perseguição. Servir ao Senhor mesmo quando a sua vida está em risco. Áquila e Priscila, eles vão viver essa realidade de acolhimento, tanto em Corinto, como depois em Roma. A disposição de proclamar a palavra do Senhor ousadamente, mas com a disposição de dizer: eu sei em quem eu tenho crido. O próprio apóstolo Paulo, ele vai declarar essa essência em muitos momentos da sua disposição de saber aonde está alicerçada a sua vida e a sua fé. Mas ele está dizendo: não sou eu só, não sou eu somente proclamando o reino, não sou eu somente arriscando a minha vida, não sou eu somente que na cadeia, em casa, em todas as oportunidades eu anuncio o reino. Ele está dizendo: tem outras pessoas que têm sido comigo colaboradores, que se colocaram à disposição, principalmente nesse meio de perseguição. Ele está dizendo assim: pessoas que não deixaram de se comprometer com o reino de Deus. E essa realidade aqui, contida na palavra de Deus, ao qual Paulo vai declarar: os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e nisso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Paulo deixa certo que não só há uma disposição de acolhimento, não só uma disposição de abrir a sua casa para a proclamação do reino, mas está dizendo: eles arriscaram sua própria cabeça. E aí Paulo está dizendo: não só por mim, mas por toda a igreja dos gentios. Ele está dizendo: há um impacto quando alguém se dispõe a servir ao Senhor com integridade de coração. Quando alguém se dispõe a servir, a proclamar o reino de Deus, há um impacto quando um lar se abre, quando uma família busca viver na presença de Deus, quando uma família se coloca à disposição para anunciar o reino de Deus. O versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo também cita duas casas, onde grupos de igrejas se reuniam para adorar ao Senhor, mas também para proclamar a Cristo. Ele diz: saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com ele. Ele está dizendo: há uma proclamação do reino. Existem várias pessoas que se colocam à disposição para servir ao Senhor com alegria, mas não só a disposição para a proclamação do reino, a disposição para abrir o seu lar, a sua casa.
e poder proclamar as grandezas de Deus, a graça de Deus. Vivemos em um tempo onde não temos, até o presente momento no Brasil, uma perseguição, que não podemos proclamar o reino de Deus. Mas como é desafiador ver pessoas abrir as suas casas para a proclamação do reino. Como é desafiador ver pessoas se colocando à disposição para vivenciar essa realidade de unidade para com Deus, que sai simplesmente do impacto de Cristo na sua vida, e quer gerar o impacto de Cristo por intermédio da palavra do Senhor em outras vidas. Esse comprometimento de ir, de proclamar, de anunciar, de bendizer ao nome do Senhor. De onde você estiver, poder não ser um agente secreto de Cristo, mas ser um proclamador do Evangelho de Cristo, aproveitando as oportunidades e poder falar das grandezas e do cuidado de Deus. Quantas das vezes, diante de um jantar em família, a gente se acovarda e fica quieto, uma oportunidade de podermos dizer: ei, amados, que alegria podemos estar aqui em família, que momento tão especial, eu queria orar por vocês, eu queria rapidamente contar um testemunho da minha vida para vocês, e poder glorificar o nome do Senhor, e interceder pela sua família. Quantas vezes, diante de uma situação difícil, de doença, de enfermidade, de luta, de problema, às vezes perdemos a oportunidade de orar, de interceder e de clamar por pessoas, às vezes por medo, às vezes por vergonha, às vezes por tantas outras coisas. Às vezes estamos naquele medo: o que vão dizer de mim? Será que vão me deixar de lado? Não, nós precisamos enfrentar essa realidade, enfrentar a realidade de sair simplesmente dessa disposição pessoal de dizer: eu estou confortável com Cristo agindo na minha vida, eu estou confortável com o mover de Deus na minha vida, eu estou confortável com o que Deus está fazendo na minha casa e na minha família. Não, aquilo que Deus está fazendo em nós, Ele também quer fazer através de nós, para a glória e louvor do nome dEle. Ele quer uma entrega completa, para que possamos vivenciar não só uma transformação pessoal, mas ver pessoas ao nosso redor sendo transformadas, trabalhadas, edificadas e direcionadas pela ação e o poder do Espírito Santo de Deus. Esse relacionamento de intimidade com Deus, que gera em nós um resultado, que gera em nós esse desejo, esse anseio. Muitas das vezes fazemos isso por tantas coisas, às vezes muito fúteis. Às vezes você vai numa pizzaria, que você gostou de uma pizza tão maravilhosa, mas que pizza, que atendimento, que coisa boa, e aí você sai divulgando para qualquer um. Não pode ver uma pessoa com fome que você fala: rapaz, eu conheço um lugar. Pensa no atendimento, pensa no preço, pensa na delícia da pizza, e a gente tem prazer, alegria de divulgar isso. Às vezes você vai num mecânico, foi muito bem atendido, o problema foi resolvido, o preço foi justo, e você fica tão feliz com aquilo, que quando alguém está passando por uma situação, você fala: eu conheço alguém que você pode levar, você pode confiar, o preço é justo, o lugar é muito bom, o atendimento é bom. E nós começamos com muita intensidade, com alegria, nós divulgamos. E assim é tudo na nossa vida. Você vai para um lugar, para um passeio, você achou tão legal, tão bom, você já divulga para outras pessoas, e a gente vive essa relação de unidade, porque se foi bem para nós, ou se foi bom para nós, nós queremos que os outros também desfrutem. Mas quando falamos do reino de Deus, da graça de Deus e do mover de Deus, nem sempre é assim. Nem sempre é o mesmo entusiasmo, nem sempre é a mesma alegria, nem sempre é a mesma declaração, nem sempre é o mesmo empenho. Tantas pessoas passando por tantas lutas, batalhas, dificuldades, oportunidades que chegam até nós para proclamar a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus, e falarmos do amor de Jesus, e às vezes deixamos de lado, deixamos para um outro dia. Mas será que existirá um outro dia? Será que existirá uma outra oportunidade? Meu pastor Marcos, que já partiu para o Senhor, ele dizia assim para mim, quando eu estava para sair de Cuiabá para Altamira, orando por mim, ele disse para mim assim: Tiago, se tiver 5 pessoas, dê o seu melhor. Se tiver 100, dê o seu melhor. Se tiver 1000, dê o seu melhor. Se tiver 2.000 pessoas te ouvindo, dê o seu melhor. Se tiver uma pessoa te ouvindo, dê o seu melhor.
Você nunca saberá quando será o seu último sermão. Mas você também nunca saberá quando será o último sermão de alguém que está te ouvindo. Então faça o seu melhor. Fale das grandezas de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Fale desse Deus tão poderoso. Esse Deus que vem com graça, misericórdia, restaurando, transformando a nossa vida para que nós possamos proclamar essa graça, essa misericórdia por todos os lugares, anunciando as grandezas de Deus, o cuidado de Deus e a graça de Deus. Nós estamos olhando para Romanos capítulo 16, Paulo vai falar de várias famílias que se reúnem em casa, e nós vemos que a principal estratégia desse tempo, o principal instrumento desse tempo para a evangelização, são lares que abrem a sua porta para a proclamação do Evangelho de Cristo. São pessoas não só que vivem um dia a dia de trabalho, são pessoas, às vezes agricultores, que trabalham no campo, pesado, duro. São pessoas que chegam em casa também cansadas. São pessoas que além do cansaço físico, além de um dia inteiro de trabalho, e às vezes abrem as portas da sua casa diante não só de um cansaço, mas diante de uma realidade de perseguição. Eles estão adorando, o rei está voltando, o rei está voltando, mas eles não sabem se a qualquer momento a porta pode bater, alguém pode bater a porta, e pode ser policiais e levar todos eles presos e serem condenados. Eles estão ali adorando ou vivendo essa realidade do ser igreja para a glória de Deus. Exaltação do nome do Senhor. Quantos missionários estão se reunindo nesses dias, em cavernas, na nossa convenção mesmo, vários missionários nossos, nós tratamos eles com apelidos, vários missionários, têm apelidos carinhosos, porque os nomes deles não podem ser revelados, porque eles estão em lugares de grande perseguição. Quando você olha para a história da nossa amada irmã Zazá, que o nome dela não é Zazá, como essa mulher que tem feito um trabalho no Oriente Médio abençoador, hoje, a nossa missionária Zazá, com o esposo Neto, são líderes dos missionários de mais de 7 denominações em todo o Oriente Médio, em realidades de perseguição grandiosa. Alguns anos atrás nós tivemos a ministração deles na nossa convenção, eles vieram ao Brasil, e eles ministraram, e foi uma bênção. E eles vivem essa alegria, essa liberdade de poder se reunir em ginásios para 700, 800 pessoas e pregar a palavra de Deus. Mas se você chega para eles e diz, e aí Zazá, eu quero voltar. Mas tem perseguição lá, mas eu quero voltar. E ela conta que às vezes eles se reúnem debaixo de tamanha perseguição em uns lugares com 3 pessoas. Eles andam quilômetros e quilômetros, às vezes, para pregar para 4, 5 pessoas. A realidade de unidade, de ver o reino de Deus sendo proclamado, e aquelas pessoas estão com sede de Deus, sede da presença de Deus. No Brasil não é diferente, Fortaleza não é diferente, inúmeras pessoas estão lá fora com sede de Deus, precisando da presença de Deus, do cuidado de Deus. São adolescentes, são jovens, são adultos, são homens, são mulheres, são idosos, são casados, são divorciados, todo tipo de pessoas, necessitando da graça de Deus, mas necessitando desse relacionamento, de alguém que se coloca à disposição para tocar neles, para fazer o que Jesus fazia. Enquanto não tocavam nos leprosos, Jesus tocava. Enquanto não tocavam nos impuros, Jesus tocava. Há uma realidade de amor sendo expresso pela misericórdia e graça de Deus. Mas o Senhor sabia que aquele ser humano precisava de um toque, porque ele estava afastado da sua família, ele estava colocado fora dos muros da cidade, ele não podia se relacionar
falar com ninguém, mas Jesus chega até ele, enquanto a multidão está olhando, enquanto a multidão se afasta, ele pega e toca. Quem era considerado impuro, quem era doente, era colocado fora da cidade. E essa pessoa, ao ver as dificuldades, os leprosos, ao verem pessoas, eles tinham que gritar: impuros, impuros, impuros. Porque se eles se aproximassem, eles poderiam ser apedrejados. Mas Jesus faz questão de tocar neles. Jesus não manifesta só uma cura na alma, não só uma cura no corpo, mas uma cura nas suas emoções, de unidade, de trazer para perto, de acolhimento, de hospitalidade. Esse é o que ele faz com aquela menina que para muitos estava morta. É isso que ele faz com a sogra de Pedro. É isso que ele faz com o cego de Jericó. É isso que ele vai fazer em muitos momentos. O toque, a disposição de acolhimento, de unidade, de aproximação. Essa realidade de amor. Nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos abrir mão, amados, de fazer da nossa casa uma extensão da igreja do Deus vivo. A disposição de um lar que glorifica a Deus, fala a partir da nossa família. A partir da nossa casa. Como nós temos vivenciado o reino de Deus a partir da nossa casa. Ensinando os nossos filhos sobre o amor a Deus, a graça de Deus, o caminhar na presença de Deus, os princípios do reino de Deus. Mas fazer com que isso venha ecoar além do nosso lar. Além das quatro paredes da nossa sala. Além ali da estrutura da nossa casa. Proclamar o reino de Deus e as grandezas de Deus em todos os lugares. Paulo está dizendo: olha, eu quero saudar esses irmãos que fazem toda a diferença. Irmãos que marcaram muitas vidas. Porque entenderam o privilégio de anunciar o reino e utilizaram toda a sua estrutura de casa, de tempo, tudo que eles tinham para o objetivo primário de ver vidas transformadas pelo poder de Deus. Como é lindo isso, irmãos. É compreender a essência do ame. O amor que vem impactar a minha vida, mas precisa impactar outras vidas. Essa realidade de ser amado por Deus e amar pessoas como Deus ama. Essa realidade de ser perdoado por Deus e perdoar pessoas. Essa realidade de poder trazer a consciência do cuidado de Deus, do amor de Deus, de olhar para vidas e dizer: ó, existe uma vida diferente para você. Existe uma vida de graça, de amor, uma vida que vai ter dificuldades, vai ter lutas, vão ter problemas, vão ter desafios, mas você terá a presença do Deus Todo-Poderoso a lhe guiar, a lhe conduzir, a lhe direcionar. Quantas pessoas vivendo nessa realidade uma vida de isolamento total, isolamento social, isolamento cultural, se isolando cada vez mais do seu mundo digital. Ei, existe uma vida além das redes sociais. Existe uma vida além do seu quarto. Existe uma vida além da sua sala. Existe uma vida além da sua TV e das séries. Existe uma vida, e essa vida plena, nós estamos falando de Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas essa realidade de vida precisa impactar outras vidas. Chacoalhar. Sabe, irmãos, quando eu falo sobre ame, quando eu falo sobre o reino, na minha cabeça sempre vem essa disposição. Um dia eu me apresentarei diante do meu Senhor. E eu quero apresentar-me a Ele dizendo: Senhor, tudo que o Senhor me colocou para fazer, eu me dispus a fazer. Como nós vamos nos apresentar diante de Deus? Paulo está fazendo questão de dizer que tem pessoas aqui que não só estão com casas acolhedoras, não estão só com os lares abertos, mas pessoas que estão com coração aberto para cuidar, para consolar e para amar. Romanos capítulo 16, olha o versículo 13.
diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor. Igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. O apóstolo Paulo se refere à mãe de Rufo, como uma mulher que cuidou dele, como se fosse uma mãe. Essa mulher que recebe o elogio, como se fosse mãe do apóstolo Paulo, de cuidado. Essa mulher que recebe assim, essas palavras tão maravilhosas e carinhosas. O seu nome não é citado na terra, mas certamente ela é conhecida no céu. Essa realidade de fazer a diferença na vida do outro. É essa mulher que se coloca à disposição. Irmão, quantas pessoas foram instrumento ou são um instrumento no reino de Deus, e elas não aparecerão em livros, os nomes delas não serão citados muitas das vezes aqui na terra, não ficarão registrados para a história, mas o Senhor conhece cada uma delas, a sua entrega, a sua dedicação e a sua disposição de viver cada dia da sua vida anunciando o amor, a graça de Deus. Porque entenderam que o maior investimento que existe é o investimento em vidas. Essa unidade de ver filhos na presença de Deus, vidas que estavam perdidas, compreender a sua filiação, compreender a paternidade de Deus, compreender o sacrifício vivo de Jesus, a disposição de viver essa unidade para com Deus. Pensa nisso, irmãos, que privilégio. O apóstolo Paulo dizer que a mãe de Rufo foi uma mãe para ele. A disposição de cuidado. Quantas pessoas precisam de cuidado? Quantas pessoas precisam ser ouvidas? Quantas pessoas precisam ser amadas? Quantas pessoas precisam dessa disposição de acolhimento, sem julgamento? A disposição de ouvir não só o que sai dos lábios, mas compreender o que está cheio esse coração. Entender as amarguras, as dificuldades, as feridas, as mágoas e as tristezas que muitas vezes tomam conta daquela alma, que o impedem de viver uma nova realidade de vida, e estender a mão e dizer: eu quero te auxiliar nesse processo, ao qual Deus fará cura, restauração e transformação, mas eu me coloco como um canal, uma bênção de Deus, eu me coloco na presença para estar com você nesse processo de transformação, de santificação, de mudança para a glória do Senhor, de fortalecimento. Quantas pessoas vivendo um sofrimento de isolamento no meio de um monte de gente, se sentem sozinhas, se sentem vazias, se sentem esquecidas, se sentem isoladas, vivem as suas batalhas emocionais, batalhas no trabalho, batalhas na família, batalhas em tantas áreas, e às vezes não tem uma mão que se estende dizendo: ei, eu quero poder te ajudar. Mas tenha ciência que eu não tenho poder para mudar a sua história, eu não tenho poder para sarar as suas feridas, eu não tenho poder para te levantar, eu não tenho poder para restaurar, eu tenho a disposição de estender os meus braços, mas eu sei quem tem poder para mudar, para restaurar, para transformar, para te levantar, esse Deus todo maravilhoso, e eu quero com você caminhar na presença dEle, vivenciar essa unidade para com Ele, e eu quero viver esse privilégio e essa alegria de ver o Espírito Santo de Deus se movendo na sua vida e curando, restaurando, transformando e mudando a sua vida, mudando a sua casa, mudando a sua família. Essa alegria que precisa tomar conta do nosso coração. Vivemos em uma nação desafiadora. No Brasil é difícil, irmãos. Quantas batalhas nós vivemos. São preconceitos em inúmeras áreas. É desafiador para todo mundo. Economicamente, fisicamente, tantos desafios nós temos hoje no Brasil. Então nós precisamos olhar para essa nação e saber que essa é uma nação de guerreiros. Homens e mulheres que se dispõem a enfrentar, a vivenciar. Homens e mulheres que se dispõem
a vivenciar essa garra do dia a dia. Essa semana eu vi uma reportagem, e quando eu li a reportagem eu não acreditei. Mas depois eu fui ver a reportagem e entender. Uma parada policial para um veículo que estava sem uma das placas. E ao abordar o motorista, falou com ele e disse para ele: por favor, a sua carteira de habilitação. Ele falou: não tenho carteira. Então pediram para que ele se retirasse do carro, para que fosse entender toda a situação. Quando ele abre a porta, ele precisa retirar a cadeira de rodas para ele descer. Quando eles veem, ele não tem as duas pernas. E ele estava acelerando e freando com um cabo de vassouras. E ele estava de Uber. Ele era Uber. Eu falei: meu Deus do céu, como que chega? O negócio está... Mas ele não tinha recursos por um carro adaptado. Mas ele precisava ao mesmo tempo sustentar a sua casa. Então, o erro dele não é justificado pela dificuldade. Existiam outros caminhos que ele podia tomar. Mas só para a gente ver que nós vivemos em um país de guerreiros. Não foi a sua limitação que o paralisou de cuidar da sua família. Não foi a paralisia, as dificuldades, a situação que ele vivencia, que o paralisou de lutar e guerrear ou querer trazer o recurso para a sua casa. Lógico que como ele escolheu uma maneira errada, ele vai colher com isso. Perdeu o carro, tem uma multa, tem várias outras situações. Mas quando nós olhamos para essa situação, nós vemos inúmeros outros brasileiros que vivem uma batalha no dia a dia. Uma guerra. Uma disposição. Se você andar no trânsito do Brasil, você já vê a luta entre motoristas e motociclistas. E não há culpados. Porque se você falar com o motociclista, ele vai falar: esses caras do carro são difíceis. Mas se você falar com o motorista, ele fala: somos motociclistas que são difíceis. Cada um na sua luta, cada um na sua pressa, cada um no seu anseio de chegar. Quanto é desafiador. Sair de madrugada, voltar de madrugada, cuidando da sua família, zelando do seu lar, buscando o pão de cada dia. É uma batalha que a gente vive. Mas quando falamos da fé, há uma frieza estabelecida. Quando falamos de guerrear por um recurso maior, por uma casa melhor, por um carro melhor, por um emprego melhor, por uma situação melhor, há um espírito de coragem, de ousadia e de batalha que toma o coração das pessoas. Pessoas que saem do Brasil e vão aos Estados Unidos para trabalhar nos Estados Unidos como nunca trabalharam no Brasil. Para serem tratados nos Estados Unidos como nunca foram tratados no Brasil. Preconceito e tantas coisas. Fazer os piores serviços lá. O que eles não querem fazer, dão para os brasileiros. Na disposição de ganhar, de ter recurso, de conquistar. Isso é ruim? Não. Isso é uma disposição do seu coração, de guerrear, de correr atrás, investir alguns anos da sua vida para alcançar um recurso. Bênção isso. Mas a vida não é só isso. Se a vida for só isso, ela é fútil. Ela é passageira, porque o mesmo dinheiro que é ganho, ele se vai. Mas qual é a nossa disposição e excelência de viver para a glória e louvor do nome de Jesus? Nós temos uma irmã da igreja, a Bardier, que está na Geórgia, nos Estados Unidos. Ela trabalha, ela corre todos os dias, ela faz limpeza lá em imóveis, ela corre, ela se dá o seu melhor, ela faz com excelência o seu trabalho, mas ela está sempre disponível nos cultos, ouvindo a palavra, participando da palavra, anunciando a palavra, pedindo oração pela sua família, orando, intercedendo pela sua casa. E eu falo: que bênção! Ela compreendeu que é necessário correr atrás do recurso, mas é necessário muito mais estar na presença de Deus e reconhecer que eu só posso ter alegria, energia, vida e saúde para correr atrás do recurso, para me doar por completo, porque esse Deus tão maravilhoso tem me dado vida, saúde, energia e essa oportunidade. Mas será que eu tenho sido, ou tenho tido, um coração aberto e acolhedor para anunciar e proclamar o reino de Deus? Será que eu tenho tido esse coração? Falando de mim, de você.
Será que nós temos essa disposição de falar do cuidado de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus, do zelo de Deus? Eu e a pastora Tati estávamos lá em Cuiabá, e eu fui pregar numa igreja da pastora Joelma lá. Pregamos lá no sábado, na sexta noite e no sábado de manhã. Quando terminamos a pregação, os pastores lá nos deram um presente. Eles falaram: estamos vendo que vocês estão casa da mãe para casa da outra mãe, casa da mãe para casa da sogra para casa da mãe. Nós queremos dar uma diária para vocês em um hotel, para ficar só a família de vocês, desfrutar de uma piscina e ficar todo mundo lá. Quando ela falou isso, eu falei: receba agora, em nome de Jesus. Porque, irmãos, é um prazer estar com a família. É um maravilhoso estar com a família. É muito precioso ouvir, partilhar, caminhar em unidade. Mas aquela correria, às vezes, você busca força ali todos os dias para você tá ouvindo, tá partilhando. Aquele momento vai acontecendo, um dia aqui, um dia ali. Mas, de repente, tem um momento só nós 5. E a gente falou: recebemos. E a gente saiu de lá e foi direto para esse hotel. Quando chegou no hotel, irmãos, chegamos no hotel mais ou menos 14h. Eu falei para os meninos: vamos tirar um sono aqui, e aí a gente vai para a piscina. E aí eles falaram: beleza. Irmãos, nós não tínhamos noção do quanto a gente estava cansado. A gente acordou depois das 6h. E todo mundo. Aí os meninos falaram: ai pai, não vai dar para ir para a piscina. Eu falei: amanhã nós acorda cedo e vai. Jantamos, dormimos, no outro dia cedo nós fomos para a piscina. Quando estamos lá na piscina, chegou um casal. Esse casal estava trabalhando para ter filhos, Estavam fazendo tratamento, e eles estavam ali na dúvida, conversando, e aí de repente, nós estávamos na piscina, e eu falei: bom dia, tudo bom? E a gente começou a conversar. E ele começou a falar de gado, de vaca, de tudo isso. E eu falando: vamos lá, vamos falar de vaca, vamos falar de vaca. Como é que é o negócio? E eu estava buscando uma oportunidade de falar de Jesus. E o homem falava, era de vaca, era de leite, era de negócio. E é um negócio que eu não estou muito junto, eu cuido de ovelha, não cuido de vaca. Aí eu falei: mas ele cuida, então vamos estar aqui. E ele falando, eu falei: que dificuldade, que luta. E eu fui entrando no assunto dele: e como é que você fez isso? E ele falava do negócio e eu falava: e como é que é? E o cara, a mulher dele falou: vamos ficar mais um tempo. Ele falou: vamos ficar. Ele estava empolgado com a conversa. Eu falei: é isso aí. Agora, Senhor, me dá uma oportunidade. E aí ele falou assim: rapaz, e nós estamos aqui, e viemos agora para esse tratamento, a minha mulher não consegue engravidar, a minha mãe está cobrando tanto um bebê, ela já tem tantos anos, e a gente quer esse bebê, e agora a gente não sabe, será que vai dar certo? Aí eu olhei para ele e falei assim: eu tenho alguém que pode responder essa pergunta. Aí ele falou: você conhece um médico? Você conhece alguém? É sempre bom a segunda opinião, Eu falei assim: não, mas ele pode te dar uma primeira opinião. Aí ele falou: não, você não entendeu. Ele não sabia que eu era pastor ainda. Ele falou: você não entendeu. É porque a gente já foi no médico, então vai ser a segunda opinião. Eu falei: eu conheço alguém que pode trazer para vocês uma nova realidade de vida. E não estou falando só do bebê. Eu estou falando de um propósito de vida, direção de vida. E ele falou: como que é isso? E eu comecei a falar de Jesus para ele. Do amor de Deus, do cuidado de Deus, dessa filiação, do zelo de Deus. Porque havia nele uma angústia de que se fizesse o tratamento e a esposa não engravidasse, que ela ficasse entristecida, depressiva, E como eles moravam no interior, bem no interior, numa fazenda, ele tinha esse medo de não saber lidar com isso. Eu falei: eu sei quem pode acompanhar ela, quem pode estar junto dela, quem pode falar com ela todo dia. Ele falou: quem? Eu falei: Jesus. Aí a gente começou a falar tanto de Jesus, começamos a falar tanto do amor de Deus, e ela estava tão fora da conversa, que ela saiu da piscina e foi para fora. E quem estava do lado de fora? A pastora Tati. E a gente conversando, e vamos. E aí ele falou assim: cara, que bom essa conversa, como foi abençoado, eu preciso disso. Na piscina, irmão. Na piscina, com roupa de tomar banho. Não era roupa de culto, não.
de boa, naquele momento, vendo o amor de Deus, a graça de Deus. Joaquim e Isaac me chamando, pai, vamos nadar. Eu falei, nada depois. Pai, vamos nadar. Eu falei, calma aí, meninada. Porque eu estava entendendo que Deus tinha trazido assim. Naquela hora veio na minha cabeça assim, ó, eu não trouxe vocês aqui para descansar. Eu trouxe vocês aqui porque esse casal precisava de uma palavra. Sabe, irmãos, naquela noite, naquela final da manhã, antes da gente ir para o almoço, eu falei para ele assim, eu queria te fazer um convite. Ele falou, o que foi? Pode falar. Eu falei, o que você vai fazer hoje à noite? Ele falou assim, cara, eu vou, acho que sair, vou numa pracinha. Eu falei, eu queria convidar você para ir numa igreja comigo. E ele falou assim, ué, então beleza. Saiu da piscina, pegou o celular, eu já saí, aí já anotou o endereço da igreja, só que eu não falei que eu ia pregar. Eu falei para ele ir para o culto comigo. E ele falou, não, eu vou, nós vamos, vocês estão aqui no hotel, nós vamos também. Então beleza. Quando eu cheguei perto da pastora Tati, ela falou assim, amor, acabei de convidar ela para ir para o culto hoje. Falei, também convidei ele. Ela falou, já mandei o banner. Falei, aí não tem condição, estava na piscina sem celular, nós não concorre, não dá para concorrer com você. E a gente vivenciou esse momento, irmãos. Irmão, nós saímos dali, nosso pensamento era, Senhor, que bênção, que oportunidade, que privilégio, que alegria. Quando chegou a noite, eles estavam lá. Quando terminou o culto, eles pediram oração, para orar pelo processo. Como é precioso isso, essa unidade. E eu olhei para ele e falei assim, você crê no mover de Deus? E aí ele disse assim para mim assim, creio, né? E eu senti tanta falta de fé, alguém querendo crer, e a mulher dele já quase se derramando em lágrimas, o emocional da mulher totalmente diferente. E eu falei assim, se você não crê, eu creio. E eu creio tão forte. Aí eu tirei o meu relógio, coloquei no pulso dele e falei assim, eu creio tão forte que eu quero te dar um presente. Eu creio que é um novo tempo de Deus na sua vida. Esse homem olhou e falou assim, quando ela engravidar eu vou mandar foto para vocês. E eu vou lá em Fortaleza, eu vou visitar vocês lá com um bebê. Irmão, peraí, o cara estava com dúvida. Primeiro ele falou assim, eu creio. E depois que eu falei isso e dei o relógio para ele, ele falou, não, quando ela engravidar, eu vou mandar foto. Já era uma outra pessoa. E quando o neném nascer, nós vamos lá em Fortaleza. Há uma realidade de uma outra dimensão, uma outra história. Aquele homem apático estava vivendo uma ativação de fé, mas alguém estava lhe conduzindo nesse processo de, Deus pode fazer muito além do que qualquer outra realidade. A medicina é uma bênção, a medicina é um instrumento de Deus para a glória do Senhor, mas Deus pode operar infinitamente mais. Às vezes os quadros são difíceis. Olha aí para Juliette e para o Lucas, foram para o hospital, fizeram todos os exames, o médico disse, você não pode engravidar, e de repente, vem o quê? Vem gêmeas. Olha como que Deus faz, irmão. Há um cuidado de Deus. Mas será que nós estamos dispostos a falar desse amor? Porque aqui a gente quer estar do lado do casal, aqueles que recebem a palavra, aqueles que são fortalecidos, aqueles que são animados. Nós queremos sempre essa declaração, ora por mim, fala por mim, me ajuda por mim, me auxilia por mim. Mas Deus nos chamou para sermos instrumento de bênção, para auxiliar outros. Um coração disponível para viver essa unidade. Paulo está dizendo, ei Rufo, sua mãe foi um instrumento de bênção para a minha vida. Ei rapaz, a sua mãe fez total diferença na minha vida. Ei, falando sobre a minha realidade de cuidado e de zelo, Paulo está dizendo, eu encontrei uma mulher que me apoiou, que me encorajou, uma mãe que foi capaz de cuidar de mim. Olha que linha, como que é lindo isso, irmão. Nós não temos nenhuma família aqui em Fortaleza, mas como nós nos sentimos família como igreja. Quantas irmãs aqui nós temos como mãe, que cuidam de nós, que zelam de nós. Como nós nos sentimos amados por tantas irmãs e irmãos que aqui estão, amigos, irmãos. Essa realidade fala de uma família de imperfeitos, sendo transformados dia a dia por um pai que é perfeito. Mas não é só os lares abertos, não é só coração aberto, as mãos também prontas para o trabalho. Dá uma cutucada em quem está do seu lado e fala assim, você está disponível? Diga, você está pronto? Vem aqui, Joaquim, Jonathan.
Isaac, Nicolas, por favor. Ontem eu fiz essa dinâmica aqui, muita gente não estava. Os três chegam aqui com uma necessidade. Os três estão com sede. Os quatro estão com sede. Qual a necessidade? Água. Os três estão com sede. Qual a necessidade? Eu me disponho a servi-los. Eu disponho a abrir a minha mão, levantar a minha mão, a cuidar deles. Tem um copo aqui que eu não usei. E aí, eu tenho essa água. É com gás. Se falar não bebo, então tudo bem, não tem problema. Bom que sobra para a gente depois. Mas todos eles estão diante de uma necessidade. Ele fala, quero água. Então eles estão à necessidade, não é necessidade? E eu me coloco à disposição para auxiliar. Então eu falo, Nicolas, você quer água? Segura. E eu posso servir o Nicolas. Vai resolver a situação do Nicolas? Vai. Precisa de água. Espera aí. Isaac. Resolveu a situação do Isaac? Jonathan. Ele quer água? Resolveu? Joaquim, abre a boca. Resolveu a situação do Joaquim? Todos eles pediram? Recebeu água, pode tomar. Está com sede, toma água. Está com sede, toma água. Está com sede? Não é assim? Muito obrigado pela presença de vocês. Pode levar o copo e tomar. Pode levar água. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Presta atenção uma coisa. Eu me dispus a servir a mesma coisa, diante de uma mesma necessidade, mas eu fiz da mesma forma. Por quê? Se eu fiz com excelência para o primeiro, por que eu não me dispus a fazer com excelência para o segundo? Por que eu não dispus a fazer com excelência para o terceiro? Por que eu não me dispus a fazer com excelência para o quarto? Quando nos convém, fazemos com excelência. Mas quando não achamos, fazemos por conveniência, fazemos por obrigação, e aí acabamos de fazer com qualquer maneira. Mas presta atenção, que eu estou fazendo aqui para a glória de Deus, eu estou fazendo aqui para a glória de Deus, eu estou fazendo para a glória de Deus, e eu estou fazendo para a glória de Deus. Então fazer para a glória de Deus precisa ser com o mesmo entusiasmo. Todas as vezes que receberem um desses pequeninos em meu nome, a mim me recebem. A disposição de fazer com excelência para qualquer. Não importa o tamanho, não importa o cargo, não importa a função, não importa quem é, se tem recurso ou não tem recurso, é a disposição de fazer para a glória e louvor do nome de Jesus. O que Paulo está dizendo sobre essas famílias é isso. Ele está dizendo, olha, vocês fizeram a diferença na vida de muitas famílias. Ele não está dizendo, vocês fizeram a diferença na vida dos médicos, vocês fizeram a diferença na vida dos doutores, vocês fizeram a diferença na vida dos dentistas, vocês fizeram a diferença na vida dos políticos, vocês fizeram a diferença na vida... Não! Ele está dizendo, vocês fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. Olha essa realidade de unidade. O apóstolo Paulo vai citar várias pessoas que forem cooperadores do trabalho de Deus. Gente que pôs a mão no arado, que se dispôs a fazer a obra do Senhor com excelência. No versículo 3 do capítulo 16, ele fala de Priscila e de Áquila. No capítulo de número 16, versículo 6, ele fala de Maria, essa mulher que trabalhou para a igreja de Roma. Versículo 9, ele vai falar sobre Urbano, cooperador de Paulo.
Versículo 12, ele vai falar sobre Trifona e Trifosa, que trabalharam ao Senhor, e Pérsides, muito trabalhou ao Senhor. A realidade de ver uma igreja que se coloca à disposição como equipe. Será que se eu me coloco à disposição para servir na recepção, eu faço de qualquer jeito? Qual é a disposição de amar pessoas, de cuidar de pessoas, de zelar de pessoas, de fazer a diferença na vida de pessoas? Presta atenção nisso. Se eu estou disponível para servir, é servir a todos. E eu pergunto para você, as crianças são todos? Então como eu sirvo as crianças da igreja? Você quer que eu trato elas como incômodo? Eu trato elas empurrando? Eu trato elas não dando ouvidos? Ou eu trato elas entendendo que elas necessitam da graça, do amor de Deus? Elas precisam ser amadas, cuidadas e zeladas. Vamos esse privilégio. Deus tem nos dado a oportunidade de ter entre nós algumas crianças autistas. Isso é privilégio nosso. Porque nós estamos aprendendo a amar ainda mais e nos doar ainda mais. Mas não é um amor que está atrelado ao meu tempo, da minha forma. Mas eu tenho que respeitar o tempo dela, a caminhada dela, em unidade com ela, mas expressando com intensidade o amor de Deus. Reconhecer o Senhor. Nós temos o privilégio de cuidar de mulheres que perderam seus esposos, ou que esposo abandonou. Homens que perderam seus esposos. Cuidar e zelar dessas pessoas. Como é privilégio cuidar e zelar de vidas, de famílias, de lares. Deus nos dá a oportunidade de cuidar dos adolescentes, dos juniores, de jovens. Mas como nós temos feito isso com excelência? Será que nós estamos disponíveis a viver esse relacionamento de unidade, onde eu olho o outro com amor? Será que eu estou na recepção, eu faço o meu melhor, não importa a pessoa que vem, vem mal, com a cara que chupou limão azedo, chegando na igreja, mas você não chupou, você está feliz no Senhor, você está bem, você está na presença de Deus, você não sabe a luta que ele passou, a dificuldade que ele passou, a realidade que ele está enfrentando, e eu quero não saber disso, eu quero impactá-lo com o amor de Deus, com a graça de Deus, e se Deus me colocou ali, eu quero vivenciar isso com excelência. Você já prestou atenção, irmãos? Que às vezes perto de você tem alguém que tem dificuldade de concentração, e você não respeita essa pessoa, você fica atrás dela conversando com outro, situações do culto que não tem nada a ver com a palavra, e você fica tirando a atenção daquele outro que quer aprender, que quer crescer, mas às vezes ele tem um TDAH, às vezes ele tem uma dificuldade, às vezes ele tem só uma dificuldade mesmo de fixar a atenção, e ele está ali atento para receber a palavra, e às vezes você está conversando sobre outras coisas, com risadinha na hora da palavra, com conversa que não tem nada a ver com a hora da palavra. Eu não estou dizendo de glória a Deus, aleluia, celebrando ao Senhor, ou comunicando com a mensagem, nada disso. Você deve glorificar, exaltar, bendizer ao Senhor, mas quantas das vezes nós pensamos mais na gente, o que eu quero falar, o que eu quero fazer, e não prestamos atenção que a nossa atitude está tirando a oportunidade do outro de se firmar na palavra. A disposição de expressar amor fala nesse cuidado, e cuidado totalitário. Irmão, presta atenção que esses homens e mulheres abriam suas casas, não com o perigo do problema acontecer para o que estavam congregando. Ele também era parte. Se a polícia batesse lá, todo mundo seria preso. Não era só 1, e 2 e 3, não. Todo mundo seria condenado. Há um comprometimento com o reino. Há um comprometimento com o reino. Há uma unidade para com o reino. Há prioridade para com o reino. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: você prioriza o Senhor? Então por que você só chega no culto depois do louvor? Porque para o trabalho você chega no horário. Para o compromisso você chega no horário. No casamento você chega no horário. No aniversário você chega no horário, mas na hora de vir ao culto, celebrar o Senhor que te deu vida, te restaurou a sua história, mudou a sua vida, a sua casa e a sua família. Você está entendendo que eu não estou falando só de você dizer: pastor, quero abrir a minha casa para poder reunir pessoas. Não, eu quero tocar o seu coração na identidade que você tem. Às vezes você mora num apartamento pequeno, às vezes no lugar que você mora não dá para fazer, mas lá no seu trabalho dá
fazer, às vezes na faculdade dá para fazer, aonde você está, você pode anunciar. Está falando de alguém comprometido com o reino. Estou chamando você a atenção. Quantas pessoas Deus tem tido oportunidade, ou te dado oportunidade, de se relacionar para proclamar o reino, e nós temos nos calado. Deus está nos chamando a essa aliança, irmão. Essa unidade. De cuidado, de zelo, de amor e de graça. Você ama os adolescentes da igreja? Você ama os juniores da igreja? Então por que às vezes você vê eles errando, conversando demais, se movendo demais? Por que você não se levanta do seu lugar, vai até perto deles e fala, deixa eu sentar aqui no meio de vocês? Se coloque à disposição para ensinar. Eu falei ontem, a Bíblia diz que as mulheres mais velhas ensinem mas hoje em dia não quer ensinar não. E nem as mais novas querem ouvir as mais velhas. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que nós devemos ouvir o pai e a mãe. Há uma história, você pode ter mais consciência, você pode ser o expert da computação, você pode ter mestrado, doutorado, você pode ter os cursos mais elevados do mundo, mas a experiência que o seu pai e a sua mãe têm, não tira. O princípio da honra é estabelecido, não é por causa de um curso, não é por causa de um status, não é por causa de um cargo, não é por causa de uma função, não é pelo aquilo que você conquistou, e isso não te dá direito de desonrar o seu pai e desonrar a sua mãe. A Bíblia diz que se honrar o pai e a mãe, vai receber não só a bênção de Deus, mas a bênção de mais dias nessa terra. E dias abençoados. Quantos filhos não valorizam o cuidado do pai, o zelo da mãe, a orientação dos pais, e precisam viver uma vida onde vão quebrando a cabeça, vão se vivendo a realidade de tomar atitudes erradas, e vivenciar essa realidade tão triste, onde não só ele chora, mas o pai também chora. O Senhor nos chama a esse compromisso de unidade, de sermos uma igreja viva que proclama o reino de Deus, não somente com lares abertos, isso é muito importante, mas com o coração aberto e com as mãos estendidas para celebrar o Senhor. Uma igreja que se vê como uma equipe, que trabalham juntos, aonde Deus os usa como instrumento de salvação para a glória e louvor do nome de Jesus. Temos o privilégio, irmãos, de sermos cooperadores de Deus, de Jesus Cristo, para anunciar as suas grandezas, não só com a palavra que dizemos, mas muito mais com a vida que vivemos. Que a nossa vida, que a nossa casa, que a nossa família, que o nosso falar e o nosso proceder expresse a Cristo Jesus para a glória de Deus. Pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio, tem muita coisa que eu preciso ser moldado. Eu quero dizer para você, nós estamos aqui à sua disposição para te ajudar. Quem vai fazer é o Senhor, quem vai direcionar é o Senhor, quem vai conduzir é o Senhor. Nós queremos ser aqueles que dão as mãos e te ajudam a caminhar na presença do Senhor, vivendo os sonhos e os projetos de Deus para as nossas vidas. Fique de pé. Quero orar com você. Quero colocar as nossas vidas na presença do Senhor. Pai, nós te agradecemos e te bendizemos pelo teu infinito amor e cuidado. Colocamos as nossas vidas na tua presença, Senhor, e pedimos a tua condução e a tua direção. Senhor, vem de encontro, Deus, às nossas vidas, Pai, porque nós somos em tudo necessitados de ti. Tu conheces a cada família, tu conheces a cada lar, tu conheces a cada um que aqui está. Nos rendemos diante da tua presença e pedimos, Pai de amor, vem, Senhor, transformando, vem, Senhor, lapidando, Senhor. Pai, vai de encontro, Deus, aquele que se sente sozinho, vai de encontro aquele que se sente fraco, vai de encontro aquele que se sente, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, dolorido, ferido. Senhor, aquele que está vivenciando uma realidade difícil na sua casa, na sua família, na sua vida, às vezes no seu trabalho. Quantas pessoas vivendo uma realidade do emprego, outras desemprego. Deus, vem de encontro às nossas vidas. Oh Senhor, o mais lindo é que o Senhor nos conhece por completo e nada pode estar oculto diante do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua presença tão maravilhosa e pelo privilégio de anunciar a tua grandeza, de anunciar o teu reino, proclamar ao Pai, ao Senhor em todos os lugares.
Nós nos rendemos diante da tua presença, Senhor, e pedimos e clamamos, Pai, vem, Senhor, nos movendo do teu Espírito, direcionando-nos da tua palavra, nos levando, Deus, a viver o sobrenatural do Senhor para o louvor da tua glória. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, não só, Deus, ser agradecidos pelo teu amor que molda e transforma a nossa história, mas estarmos disponíveis, Deus, para abrir os nossos lares, para abrir o nosso coração, para estender a nossa mão, para viver o sobrenatural do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua graça. Molda-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Direciona-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor, para a exaltação do Teu nome, para o louvor da Tua glória hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Exaltado é o Senhor. Ainda de pé, rapidamente, nós terminaremos cantando, chamar o pastorito aqui à frente.